Olá, bem-vindos a mais um Revisa Med Discute. Hoje nós vamos estar falando sobre hipotireoidismo. Meu nome é Júlio Abreu, eu sou coordenador educacional do Revisa Med e sou doutor em pneumologia pela Unifesp, Escola Paulista de Medicina. Hoje a gente vai contar com a presença da doutora Cristiane Toledo. A doutora Cristiane Toledo é professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, professora de endocrinologia da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde ela também está terminando o seu doutorado. Cristiane, mais uma vez, obrigado por você estar novamente aqui com a gente, para a gente falar hoje sobre hipotireoidismo. Muito obrigado. Obrigada, Júlio, você, pelo convite, né? De eu estar aqui de novo para poder participar desse bate-papo. Obrigado, Cristiane. Então, nós vamos começar pela definição, né? O que é o hipotireoidismo? O que é essa situação? Como é que a gente pode conceituá-la clinicamente? Como é que a gente pode definir clinicamente? Então, o hipotireoidismo é a deficiência dos hormônios tireoidianos, né? Então, fisiologicamente, o que ocorre? A tireoide, ela libera cerca de 80% do hormônio que ela libera é de T4 e 20% de T3. Contudo, o hormônio ativo é o T3, tá? Mas esse T3, ele tem uma maior ação, ele é convertido dentro da célula-alvo, o T4 é convertido em T3, e este T3 vai, então, migrar para o núcleo e vai ter a sua ação, tá? Então, o hipotireoidismo é a deficiência da liberação pela tireoide dos hormônios tireoidianos, e com isso ocorre um aumento, né, do hormônio TSH, que é um hormônio hipofisário que estimula a tireoide, né, tentando estimular aquela glândula que está produzindo pouco hormônio, por diversos, não, por algumas causas, né? Só porque deu um pouquinho de confusão nessa questão aí do T4 e do T3. A maior quantidade que é liberada é o T4 ou o T3? A maior quantidade é o T4. Contudo, o T3 é o hormônio ativo. E o T4 é convertido em T3 dentro do citosol, tá? Aí vai ficar uma maior quantidade de T3. E o T3 que vai entrar no núcleo para fazer a sua ação, né? Porque o receptor de hormônio tiroidiano é um receptor nuclear. Ok. A gente cada vez tem ouvido falar mais da questão da importância do tireoidismo e que muitas vezes o hipotireoidismo só é identificado ou só é diagnosticado através de exames laboratoriais. Então, aí eu queria que você explicasse para a gente se tem um papel no screening, é uma condição que a gente tem que pesquisar por screening, é uma condição que a gente vai avaliar pela clínica, são as duas coisas, como que a gente fica nessa situação? Então, Júlio, sabe o que é o interessante? Não, existem várias indicações para screening, né? Então, o screening seria principalmente pessoas acima de 60 anos e mulheres. Então, mulheres depois da menopausa, a gente já deve pesquisar doenças da tireoide, não só o hipotireoidismo, né? Então, o screening sempre seria com o TSH. Mulheres em idade fértil que querem engravidar, é interessante fazer o screening para hipotireoidismo. Pessoas que utilizam certos tipos de medicamento que interferem com a função tiroidiana, como o uso da mildarona, lítio, tá? Interferon alfa, que não se utiliza muito mais hoje, né, para o tratamento da hepatite, mas também é uma medicação que foi correlacionada há muito tempo com o aumento da autoimunidade tiroidiana. Além de pessoas que têm algumas síndromes que estão mais associadas com o hipotiroidismo, como síndrome de Down, tem maior propensão para hipotiroidismo, síndrome de Turner, que é da minha área também, né, que causa o hipogonadismo, e também pessoas que têm outras doenças autoimunes, como, por exemplo, doença de Crohn, né, existe uma associação maior com o hipotiroidismo autoimune, tá? Mas você veja, pessoas acima de 60 anos, mulheres pós-menopausa, é muita gente para a gente fazer o screening. Sim. E mulheres na idade fértil que querem engravidar. Né? E tem assim, quer dizer que ela é basicamente uma doença muito mais prevalente no sexo feminino que no sexo masculino. Perfeito. Muito mais prevalente no sexo feminino, tá? Bem mais comum. E tem alguma explicação para isso? Não tem uma explicação para isso, não. Não tem, não. Em termos de etiologia,
Ela é uma doença o que leva ao hipotireoidismo é uma condição autoimune, é uma condição de esgotamento, que você falou que é mais na pós-menopausa, tem alguma coisa a ver com a idade, num processo de envelhecimento da glândula, tem alguma coisa a ver com isso? A principal causa do hipotireoidismo é autoimune. Então, tem a ver com todo esse problema da imunológico devido ao estado de estresse, essa transição da época de menopausa que causa muito estresse para a mulher, né? Então, é uma mulher, né? Que já tem. Mas o homem, acho que ele não existe uma redução abrupta. Eu tô brincando que a mulher na menopausa causa muito estresse pro homem. Para o parceiro causa mesmo. Mas assim, eu acho que essa alteração que ocorre nessa época, que realmente a mulher, muitas vão ter mais irritabilidade, mais insônia, isso tudo alterando o sistema imunológico, né? E podendo aparecer doenças autoimunes, e uma doença muito comum é o hipotireoidismo, né? Nessa faixa etária. Você falou muito na questão de screening, né? E mostrou todos os grupos que tem que fazer screening. Mas o que ela apresenta em termos de sintoma, em termos de sinais, quando que ela aparece, quando começa a ficar um quadro clínico mais evidente? Hoje em dia a gente já tem devido, acho que o aumento mesmo do screening, a gente pega, às vezes, pessoas que não estão com hipotireoidismo franco. Na maioria das vezes, é mais difícil a gente pegar um paciente com hipotireoidismo franco. O que é o hipotireoidismo franco? O T4 livre baixo e o TSH aumentado. Esse é o hipotireoidismo franco. Realmente, há diminuição da secreção do T4 e, com isso, há o aumento do TSH para estimular essa glândula, né? Então, hoje em dia, devido a esse aumento de screening, nós pegamos uma fase mais inicial desse hipotireoidismo, que seria o hipotireoidismo subclínico, que, teoricamente, por se chamar subclínico, não teria clínica. Seriam só alterações laboratoriais, né? Um TSH elevado com T4 livre ainda normal, né? Se teria aquela hipotiroxinemia, às vezes, tecidual, que o organismo já pode estar sentindo alguma coisa, e o TSH se eleva bem mais, porque ele é muito mais sensível, né? Tem uma alteração log linear com o T4, então o T4 abaixando um pouquinho, ele já aumenta muito mais, e que com isso, tentando ali estimular aquela glândula tireoide a produzir os seus hormônios, tá? Então, hoje em dia, a gente, devido a esse hipotireoidismo subclínico, a gente pega nessa fase inicial, que na maioria das vezes o paciente não tem sintoma. Mas quais seriam os sintomas de hipotireoidismo e os sinais, né? Então, sintomas são principalmente fadiga. 80% das pessoas com hipotireoidismo, elas reclamam mesmo de fadiga. Aquele cansaço, desânimo, né? Que é até complicado, que é muito inespecífico, né, Júlio? Pode ser, às vezes, uma depressão, uma ansiedade, então, né, pode ser um problema pessoal, então, fadiga, unha fraca, queda de cabelo, os pacientes reclamam muito, irregularidade menstrual é uma coisa para se chamar atenção, e constipação intestinal é frequente também. De sinais, a gente tem, assim, em fases mais avançadas, uma rouquidão, o bócio, né? O aumento do volume tiroidiano, um paciente que tem a pele, fica com a pele muito seca, muito áspera, é comum, né? Então, assim, são os casos que realmente o paciente tem um hipotiroidismo franco, que vão apresentar esses sinais, sintomas bem ricos, são pacientes realmente com hipotiroidismo de mais longa data, que realmente não identificou e não está tratando, e com isso realmente vão apresentar essa coisa mais florida, assim, com todos esses sinais e sintomas, né? Mas a gente que é uma coisa bem inespecífica, né? Porque à medida que você foi falando dos sintomas, né, que eu fui acompanhando aqui, tudo assim, tudo bem inespecífico, ainda mais quando você falou as condições que estão associadas, que associa com menopausa, associa com o próprio processo de envelhecimento, né, que são queixas de fadiga, de mal-estar, né? A não ser quando você vai para a questão de sinais, né, de ver, observar a unha, observar a queda de cabelo, que a gente começa a tentar ter uma distinção.
né? Lembrei que as pessoas acham, né, associam, ganha um pezinho, deve ser tiroide, né? Mas para ganhar um peso para um hipotiroidismo, tem que ser um hipotiroidismo franco mesmo, né? Que O normalmente vem inchaço, com bócio. Oi? Vem com bócio? O bócio é comum? Sim, o bócio é comum. O bócio, a gente sabe que existem outros fatores de crescimento para a glândula, né? Mas principalmente a elevação do TSH. Qualquer elevação do TSH estimula mesmo o crescimento. Então é comum em caso de hipotiroidismo subclínico e muito comum em caso de hipotiroidismo franco. Cristiane, você pode falar para a gente o que é hipotiroidismo subclínico? Sim. O hipotiroidismo subclínico, Júlio, é o seguinte: é uma alteração laboratorial. É quando o T4 livre está normal e o TSH está elevado. Elevado quanto? Acima do limite superior do método, tá? Do laboratório. Que geralmente o valor de referência do TSH é entre 0,4 a 4,5, tá? Na maioria dos laboratórios. Isso varia muito pouco, tá? Tem laboratório que é entre 0,5 e 5, mas varia muito pouco. Então, todo TSH acima do limite superior do método do laboratório, seguido de T4 livre normal, é denominado de hipotiroidismo subclínico. Mas não é todo o hipotiroidismo subclínico que merece um alerta, que merece tratamento. Isso aí varia. Então, quem são as pessoas que realmente merecem um tratamento? As pacientes que têm, as pessoas jovens, vou dizer, menor que 65 anos. Elas podem tratar com qualquer elevação do TSH, tá? O seu hipotiroidismo subclínico, se elas tiverem. Se a pessoa tiver um bócio, ou o alto anticorpo positivo, ou uma história de insuficiência coronariana, ou de AVE prévio, né? Paciente muito sintomática, não seria um sintoma só, mas muito sintomático, paciente com bócio, né? Então, esses pacientes jovens com menos de 65 anos podem tratar qualquer alteração do TSH. Mas que realmente a literatura mostra melhores benefícios em TSH acima de 7, tá? E realmente não podemos deixar de tratar se o TSH acima de 10. E aí vale ressaltar aqui o contrário, não o contrário, as pessoas mais idosas, porque então isso é para pessoas com menos de 65 anos. Mas as pessoas com mais de 65 anos com hipotiroidismo subclínico, a literatura mostra que só há benefício se o TSH está acima de 10, tá? Pode-se pensar em tratamento para estes pacientes mais idosos, e aí também você tem que olhar, porque existe o idoso de 65, um idoso mais saudável, existe o idoso de 80, né? E existe alvo de TSH para cada faixa etária também, tá, Júlio? Então, um paciente idoso com TSH acima de 7 né, com esse hipotiroidismo subclínico, mas que tem uma hipertensão, uma insuficiência cardíaca, uma história de insuficiência coronariana, um AVE, você pode pensar em tratar, pensar, mas que realmente precisa de tratamento TSH acima de 10. Tá, isso é super interessante, né, Cristiane? Porque a gente vê muito isso, né? Às vezes um excesso de tratamento da condição laboratorial, né? E às vezes trazendo para um nível muito baixo. E essa questão que você falou, essa diferença de idade, né, é muito importante, né? E a questão da mulher na idade fértil, dos riscos dela com relação à gravidez e com relação até a questão da possibilidade de engravidar, né, para uma pessoa que está tendo dificuldade de engravidar. Então, eu acho que isso aí você esclareceu super bem. Assim, fala um pouquinho mais dessa parte do hipotiroidismo subclínico e gestação, porque ele já é até para tranquilizar, às vezes, quem está vendo, né? Porque o público-alvo maior é estudante de medicina, mas às vezes a gente tem não estudante de medicina, e o estudante de medicina sempre é um público-alvo importante, né? Porque ele sempre acha que ele tem tudo. E eventualmente, a dosagem de TSH e do T4 livre, ela já é uma rotina nos pré-natais, né? Ele já é feito de rotina. E qual que seria esse nível na gestação? Na gestação, esse nível muda de observação do TSH? Ele é um nível mais baixo ou ele continua sendo aquele mesmo ponto de corte? Júlio, para a gente explicar isso, eu queria explicar um pouquinho sobre a fisiologia
da função tiroidiana na gestação, porque aí eu acho que vai Pode ficar ficar à bem mais vontade. fácil de entender. Pode Então, o ficar que à que ocorre? vontade. A gravidez é um estado de hiperestrogenismo, e com isso você aumenta as proteínas ligadoras. A maior parte do hormônio tiroidiano encontra-se ligado à sua proteína, TBG, e uma menor parte a albumina, e uma menor parte ainda é o hormônio livre, tá? Então, devido ao hiperestrogenismo, você tem um aumento, temos um aumento da TBG, um aumento do T4 total e uma diminuição do T4 livre. E aí isso estimula um pouquinho, bem no início da gestação, o TSH, mas não passa do limite superior do método. Depois, vai se progredir no primeiro trimestre, e com isso tem um aumento importante do HCG, principalmente em gestação gemelar, aí que tem um aumento maior ainda. E esse HCG ele tem uma homologia com o TSH, então ele estimula o receptor de TSH na tireoide. E com isso vai ocorrer um maior consumo de iodo e vai ocorrer uma maior liberação do T4. E isso vai proporcionar uma inibição, tá? Num primeiro momento você tem um aumento leve e depois uma inibição do TSH devido à ação do HCG, que é principalmente no primeiro trimestre. Então, o primeiro trimestre, que é onde a gente vai fazer o screening com o TSH, ele é muito importante, né? Você analisar melhor este TSH. Então, de acordo com vários estudos, se chegaram conclusões a respeito do que seria o ideal para valor de referência do TSH em relação aos semestres de gestação. Então, no primeiro trimestre, é que a gente tem um TSH mais baixo, devido à ação do HCG, tá? E também desse problema do iodo, porque ocorre um aumento do clearance do iodo, um aumento da captação de iodo, tá? E com isso, no início pode ter certa hipotiroxinemia, né? Estimulando um pouquinho, né? Essa produção do hormônio pela tireoide. E com isso, no primeiro trimestre, nós temos o alvo do TSH entre 0,1 e 2,5. Para o segundo trimestre, temos o alvo do TSH entre 0,2 e 3. E para o terceiro trimestre, o alvo do TSH entre 0,3 e 3. Tá? Então, mostrando realmente a ação do HCG tão importante, né, estimulando o receptor do TSH na tireoide e, com isso, inibindo o TSH endógeno, tá? Então, por exemplo, uma mulher que está planejando engravidar ou está fazendo algum tipo de tratamento para fertilização, para algum tratamento para infertilidade, não necessariamente fertilização. Então, essas mulheres, elas já devem ter um alvo de TSH menor que 2,5 para pré-concepção, tá? Principalmente mulheres que vão fazer algum tipo de tratamento, né? Como FIV e tal. O alvo já é menor que 2,5, tá? Porque isso pode, e principalmente também para aquelas mulheres que têm autoanticorpos positivo, isso é uma coisa até importante que eu acho que eu tenho que esclarecer melhor, porque é o seguinte: as mulheres que Fala têm mais desse autoanticorpo aí. Esse autoanticorpo, acho que a gente precisa dar uma passadinha tem que nele. saber melhor sobre o anti-TPO é o autoanticorpo mais sensível que nós temos, tá? Contra, né, as enzimas que produzem o hormônio da tireoide. Então, é o antitírioperoxidase. É o anti-TPO famoso. Nós temos também um outro anti-anticorpo, que é o antitírioglobulina. Nós sabemos, Júlio, que existem outros autoanticorpos, tá? Porque, por exemplo, tem pessoas que têm hipotiroidismo e têm os autoanticorpos negativos, mas não tem outra causa para o hipotiroidismo. Então, isso nos leva a pensar que realmente existem outros anticorpos que causam o hipotiroidismo, mas a gente ainda não identificou. Porque quais seriam as causas para hipotiroidismo? É o autoimune, é o BOS endêmico com a deficiência de iodo, que praticamente a gente não tem mais. É o uso de medicações, então se o paciente não está usando nem lítio, nem amiodarona, né, nem usou interferon, então não seria por medicamentos.
Se o paciente tem história de ter feito radioterapia de cabeça e pescoço? Não. Então, não é por sequela, que pode até ser uma sequela mais a tempo, de radioterapia. Então, a gente vai ficar com a hipótese mesmo de ser autoimune. Então, por isso que a gente sabe que existem outros autoanticorpos, tá? Mas, bem, o autoanticorpo mais sensível é o anti-TPO e o mais específico é a antitireoglobulina. O anti-TPO, as mulheres que estão fazendo algum tipo de tratamento ou querem engravidar, que são anti-TPO positivo, esse anti-TPO, ele está mais relacionado aos desfechos, né? Aos piores desfechos, como, por exemplo, aborto, tá? Está muito mais relacionado a essa autoimunidade. Então, a aborto, a parto prematuro, tá? A gente sabe que esse autoanticorpo, o anti-TPO, ele já foi visto ele passa a barreira transplacentária. Por quê? Até pouco tempo atrás a gente achava que não, que ele não passava, que o único anticorpo que passava era o TRAB, que é o anticorpo do hipertireoidismo. Mas, foram feitos estudos em mulheres com anti-TPO positivo e realmente se encontraram esse autoanticorpo no cordão umbilical. Contudo, este autoanticorpo não é capaz de causar hipotireoidismo fetal, tá? O hipotireoidismo fetal é o seguinte: quando essa mãe que tem um hipotireoidismo, ela não trata ou ela trata de uma maneira incorreta, né? Porque o feto precisa, nas primeiras 20 semanas, vai precisar realmente de todo o hormônio tireoidiano materno para suas funções, porque a glândula tireoide fetal, ela só se forma em torno de 10 a 12 semanas de gestação e ela só começa a ficar autônoma e produzir os hormônios a partir da 20ª semana de gestação. Então, até 20 semanas, o feto vai depender totalmente do hormônio tireoidiano materno. E esse período é um período muito crítico para as mulheres, né? Então, o primeiro trimestre é muito crítico para as mulheres que têm hipotireoidismo e não estão bem controladas. Pode ter sequelas, principalmente no desenvolvimento neurológico, tá? Porque o hormônio tireoidiano é muito importante para a migração dos neurônios fetais, para realmente a evolução de todo o QI, né? Então, parece que... Uma coisa aqui, só para eu poder entender, né? Eu que sou não endocrinologista, para poder entender uma coisa aqui. Essa questão da dosagem do anti-TPO teria algum valor para as mulheres? Já seriam mulheres de maior risco, as mulheres que têm anti-TPO positivo, elas teriam uma gravidez de maior risco em termos de hipotireoidismo? Tem alguma correlação disso ou não? Tem? Total. Primeiro o seguinte... Então, no pré-natal... Pode falar. Todas as mulheres que têm anti-TPO positivo durante a gestação, né, nessa fase inicial, elas têm um alvo de TSH até mais baixo, tá? Nesse início, porque, por exemplo, a mulher que tem um hipotireoidismo subclínico e não tem o autoanticorpo, o alvo do TSH é menor que 4. Mas a mulher que tem um hipotireoidismo subclínico e tem o autoanticorpo, o alvo do TSH é 2,5. Bem, a mulher engravidou. O alvo do TSH agora no primeiro trimestre, entre 0,1 e 2,5, para todas elas, tá, Ju? Então, a mulher que quer engravidar e tem o autoanticorpo positivo, antes da concepção, eu já vou trazer o TSH dela para 2,5, para baixo de 2,5. Por causa até do anti-TPO, que está mais relacionado a piores desfechos na gestação, tá? Tanto maternos quanto fetais, tá? Principalmente aborto. E a mulher que não tem o autoanticorpo positivo, o anti-TPO, o alvo do TSH pré-concepção é abaixo de 4. Contudo, depois da concepção, no primeiro trimestre, o alvo de todas elas é entre 0,1 e 2,5, tá? Devido à ação isso é uma coisa super importante, né? Super. Né? É óbvio que os ginecologistas e obstetras têm essa informação, né? Porque é uma coisa muito importante, né? E normalmente, no valor de normalidade do laboratório, ninguém alerta para isso, né?
Para quando vem valor de normal, vem o valor de normalidade, que é o alvo lá para todo mundo, né? Não vem essas diversas, pelo menos eu não lembro de ter visto todas essas considerações num resultado de normalidade, né? Eu acho que isso aí é uma coisa super interessante. Deixa eu voltar contigo em algumas coisas. Pode falar. Você quer falar mais alguma coisa disso? Pode falar. Não, eu queria falar sobre isso mesmo, porque sobre essa coisa do alvo do TSH, que a gente está recebendo muito mais, não sei se está tendo uma divulgação maior, porque o último consenso americano sobre tireoidopatias e gestação de 2017, então não é também uma coisa de agora, né? Mas a gente está recebendo mais agora pessoas em dúvidas. Olha, a ginecologista, talvez porque mais pessoas estão fazendo tratamento para infertilidade, eu acho que é isso. Mais pessoas estão tendo condições de fazer o tratamento de infertilidade. E aí, para essas, então, que estão, assim, cuidando dos mínimos detalhes, o ideal seria a gente olhar iodúria para ver se essa paciente tem uma ingestão adequada de iodo, porque a baixa ingestão de iodo daria uma hipotiroxinemia fetal, materna, e com isso fetal. E hoje em dia a gente já tem suplementação de iodeto de potássio para ser utilizado na gestação. Né? Então, olha só, a OMS, Júlio, recomenda a ingestão de iodo durante a gestação de até 500 microgramas por dia. Na nossa região, nós temos o sal iodado, a gente consome frutos do mar, peixes e tal. Mas hoje em dia, olha quão isso é importante, porque a gente tem pessoas com hábitos, por exemplo, vegano, que não comem nada disso, nem ovo, nem peixe, nem nada. E querem engravidar. Assim, a gente tem que prestar muito mais atenção nessa paciente. Não só no autoanticorpo, como no nível de iodúria dessa paciente, que provavelmente vai estar baixo, e ela vai precisar realmente da suplementação do iodeto de potássio, que nós já temos, né, cápsulas com 250 microgramas de iodeto de potássio. Existem várias pacientes que já usam. O iodeto de potássio, que eu já prescrevi muito, que seu pai já prescreveu muito, quer dizer, pelo menos ele tem alguma indicação, né? Que na pneumologia a gente viu que ele não adiantava nada, ele já tem alguma indicação, né? É aquele mesmo iodeto de potássio, lógico que é uma concentração bem menor, né? É aquele mesmo, que a gente tem também o Lugol, né? Iodeto de potássio, uma concentração que é utilizado para pré-cirúrgico, para pacientes com doença de Graves, para diminuir a circulação, né, a intravascular da glândula e melhorar, assim, o ato cirúrgico. É esse mesmo. Isso, aí ele já super tem interessante que você falou da questão já. Que bom, que o gosto também dele não era muito agradável. E é interessante essa parte do vegano, né? Porque tá aumentando muito, né, o número de pessoas que adotam esse tipo de dieta, né? E realmente é uma coisa que precisa ser esclarecido, porque eles têm uma série de transtornos, né, relacionados com esse tipo de alimentação, né? E como isso é quase que uma religião, a gente às vezes tem que tomar muito cuidado até para alertar, porque a pessoa às vezes não quer ouvir, né, de que aquilo ali tem algumas restrições, que é uma pessoa que tem que ser muito mais acompanhada, né? A pessoa que adota esse tipo, né? Ainda mais os que são muito restritivos, né? O que você falou, que chegam a tirar ovo, que tiram qualquer proteína de origem animal, né? A coisa fica complicada. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Só te dar um exemplo. Pode falar. Eu tenho um paciente que não era vegana, mas que tinha hábitos de vida, assim, saudáveis, mais saudáveis do que a maioria, e não comia nada de sal. E quando ingeria alguma coisa de sal, é sal rosa do Himalaia. E ela, grávida, me chega com T4 livre baixo, TSH normal de 4 e pouco. Aí eu falei assim, fui investigando, mas e sal? Você usa sal na comida? Não, nunca usei sal, não uso. No máximo, sal rosa do Himalaia. Eu falei, mas sal rosa do Himalaia não é iodado. É isso. O problema é isso. Você não... Tá faltando iodo, né? Agora você pensa bem. Então, assim, parece que é uma coisa só de vegano, mas às vezes não, né? Às vezes a pessoa quer, vou cortar o sal, vou usar só sal rosa, não vou comer mais nada, não pode comer nada cru por causa da toxoplasmose, aí não vai comer o salmão. Aí começa a restringir, e aí quando vê, tava com iodo baixo. Mas eu acho que isso também é importante as pessoas, né? Porque a gente vai perdendo as histórias, né?
quando que o sal começou a ganhar iodo, quando que o iodo foi incorporado ao sal, por que a gente tem... E hoje as pessoas nem sabem o que é um sal iodado, de repente ainda vai achar que é um sal pior, né? É porque o sal tem mais um componente, é o sal iodado. Então eu vou usar o famoso sal do Himalaia lá, né? Que vai ser mais sofisticado, mas que não vai ter essa vantagem. Então tem algumas mudanças, né? Que as pessoas perdem essa noção do tempo, né? Do que foi o ganho, né? Então eu acho que isso é uma coisa interessante. Mas eu queria te fazer só mais uma pergunta aqui, é que você falou na amiodarona. Uhum. E a amiodarona, ela ainda é muito utilizada, né? A gente acha que ela já está praticamente proscrita, mas ela ainda é muito utilizada. Então, a amiodarona, a gente tem um problema com ela também no pulmão. Ela pode provocar uma série de lesões pulmonares. A gente está sempre de olho na amiodarona. Mas isso que você falou é muito importante. Às vezes a gente vê, quer dizer, o paciente que está recebendo a amiodarona, ele tem que ter uma rotina de dosagens de hormônio tiroidianos. Tá certo isso? Certo. Não só a amiodarona, como o lítio também, né? Paciente que faz tratamento para transtorno bipolar, que usa lítio, também tem que ter uma vigilância mais ativa, tá? A amiodarona, eu tenho até um outro exemplo que a amiodarona causou um paciente meu uma neuropatia periférica tão importante que eu penso de ser a amiodarona, porque ele era um diabético super bem controlado e sempre foi muito bem controlado, entendeu? Com uma droga, um antidiabético oral, e ele parou de andar. E foi feito tudo, foi investigado tudo. E aí eu procurando, a amiodarona também dá neuropatia periférica. Então, assim, pode ter contribuído. Ele usava a amiodarona há muitos anos, né? Então, Medicamento, a gente sempre tem aqueles efeitos colaterais raros, né? Que são raros, mas eles acontecem, né? Então, esse é um medicamento que eu acho que cada vez mais ele tem que ser menos utilizado, né? Mas muitas vezes tem alguns pacientes que têm arritmias que só controlam, na realidade, com a amiodarona, né? Só que a gente tem que tentar procurar sempre usar a menor dose possível, né? Que a gente já baixou muito, chegou a ser 400 miligramas, agora a maior parte dos pacientes fica entre 100 a 200 miligramas, que já reduz muito esse risco. Então, para a gente poder terminar, o que é a questão do tratamento? Como que seria o tratamento dessas pacientes? E elas podem fazer esse tratamento com tranquilidade, mesmo durante a gravidez? Como que seria essa situação? O tratamento do hipotiroidismo franco, mesmo durante a gestação, são doses mais altas da levotiroxina, tá? Em torno mais ou menos de 1,6, 1,8 microgramas por quilo de peso. Sendo que é uma coisa interessante o seguinte, se a paciente já tinha hipotiroidismo prévio à gestação e ela descobre que está grávida, você já deve aumentar em 30% a dose que essa paciente já vem utilizando. Porque nesse início tem um consumo maior, tá? Porque é um estado hipermetabólico, né, a gestação. Então, você precisa de aumentar, geralmente em torno de 30%, tá? E aí você vai realmente fazendo as dosagens laboratoriais, que é uma outra coisa complicada, porque você pode dosar o TSH, mas o ideal, porque o TSH às vezes não muda tão rápido, o ideal seria estar utilizando a dosagem do T4. E o T4 livre, que nós temos hoje em dia em nosso meio, ele tem muita interferência, na verdade, com as proteínas ligadoras, porque é como se fosse o seguinte: tirando o que está ligado, então sobra esse. Só que o que está ligado está muito mais ligado, né? Porque tem mais TBG e tal. Então, assim, existe essa interferência que não seria o ideal. Então, para o primeiro trimestre, o ideal seria sempre estar acompanhando as pacientes que estão tratando, seja hipotiroidismo, seja hipotiroidismo subclínico com a sua levotiroxina, acompanhar essa paciente com TSH. Contudo, no segundo e terceiro trimestre, o ideal é olhar o valor do T4 livre. Porque o que acontece? Como essa TBG, essa proteína ligadora, ela sobe no primeiro trimestre, depois ela se estabiliza. Ela sobe em torno de 50%, mas ela depois estabiliza no segundo e terceiro trimestre. Então, você pode confiar no T4 total, porém o valor de referência é alterado. Você multiplica o valor de referência do método do laboratório por 1,5, tá? E assim, você vai controlar sua paciente com o T4 total, tá?
As pacientes que têm hipotiroidismo subclínico, a gente começa com uma dose menor, tá? Geralmente 1,2 microgramas por quilo de peso, tá? Diferente de hipotiroidismo franco, que seria 1,6, 1,8 microgramas por quilo de peso. Tá. Eu acho que assim, tá sendo, isso eu acho que é muito, tudo isso que a gente está falando aqui, né? Eu estou gostando muito dessa nossa discussão, porque eu acho que embora a gente considere, não, os obstetras e os ginecologistas vão ter sempre um apoio do endocrinologista, a gente esquece, né, que a gente tem um país que é continental, que é um país em que muitas vezes quem está fazendo o pré-natal é o médico de família, e realmente a quantidade de informação que um médico de família precisa ter é muito grande, né, porque ele lida com muitas coisas. Então a gente tem que pelo menos eleger algumas coisas que são assim, muito importantes, e eu cada vez mais eu começo a enxergar que essa questão do lidar com o hipotiroidismo e do lidar com o hipotiroidismo na gravidez é uma situação que o clínico geral tem que, o clínico geral, o médico de família, né, vamos colocar o médico de família, tem que dominar muito, né, ele tem que ter e ainda tem que ter um apoio de um bom laboratório, né, de um bom laboratório de análises clínicas, né, para poder vir acompanhando tudo isso. É verdade. Eu acho que a gente cumpriu os nossos objetivos, foi excelente. Você tem mais alguma coisa que você queira complementar, Cristiane, antes da gente terminar? Uma coisa só que eu quero complementar, que eu esqueci de falar, que na verdade existe o hipotiroidismo central, né? É mais raro, mas existe. E existe resistência também aos hormônios tiroidianos, mas só para lembrar que o hipotiroidismo primário é a deficiência do hormônio tiroidiano pela tireoide. E o hipotiroidismo secundário ou terciário é a deficiência central, né, dos estímulos, ou do TRH, do hipotálamo, ou do TSH da hipófise. Porque às vezes você tem um T4 livre, fora de gestação, tá? Você tem um T4 livre baixo, um TSH inapropriadamente normal, você pensa, porque raramente ele vai vir baixo, tudo baixo, TSH baixo, T4 livre baixo. Aí ficaria fácil falar que é um hipotiroidismo central. Mas geralmente ele vem inapropriadamente normal para um T4 livre baixo. E aí isso sugere um hipotiroidismo central. E aí a gente teria que pesquisar também teria que estar alto, né? Só para a gente, com o T4 livre baixo, o TSH teria que estar alto e ele está bem alto. Se o T4 livre está baixo, o TSH tinha que estar bem alto. Pelo menos acima de 20, Júlio. Okay. E aí, se ele está 10, geralmente não passa de 10, tá? Com hipotiroidismo central. Mas se ele está, vamos supor, 9, com T4 livre baixo, isso não é um hipotiroidismo primário da glândula, é um hipotiroidismo central. Aí pesquisar, né? Causas centrais que podem estar dando compressão, de repente, dos tireotrofos e tal. Só lembrar isso, né? Que às vezes a pessoa acha que é um erro de laboratório, mas existe o hipocentral, né? Erro de laboratório sempre é perigoso, né? A gente tem que pensar sempre no erro do clínico, né? O clínico tem que estar sempre atento a isso. Sempre atento. Cristiane, eu queria te agradecer mais uma vez, né? Já é a sua terceira participação. Sempre muito clara. E eu te agradeço. E você vai estar, sempre que a gente precisar, você pode saber que você vai estar na nossa lista prioritária de convites do Revisa Med. Muito obrigado. Obrigada, Júlio. Muito obrigada a você, tá? Pela atenção, pelo carinho e paciência. Foi um prazer.